Olá pessoal, eu sou Cris de Pascoal e conforme o prometido, eu fiquei de fazer a live às 17h30, eu estou aqui para aquele bate-papo com vocês. Muitas perguntas sobre as postagens que eu fiz a respeito de transcomunicação instrumental, que é um contato, interdimensional por meio de aparelhagens eletrônicas. Eu faço parte no IPAST há muitos anos, há mais de 20 anos, tive a honra de conhecer essa guerreira chamada Sônia Rinaldi, que recebeu já vários prêmios aí na Suíça, na França, E ela precisa ser um pouco mais conhecida aqui no Brasil pelo trabalho que ela faz. A intenção do IPAT é provar a existência da vida além da morte e também a pluralidade dos mundos habitados. Quando a gente fala de pluralidade dos mundos habitados, nós estamos falando de outras dimensões, E você sabe que existem outras dimensões, porque quando a gente dorme, muitas vezes a gente entra aí em outras dimensões, em contato aí com esses seres. Bom, qual é a finalidade de eu ter feito essa mostragem? O que eu mostrei para vocês são imagens captadas há mais ou menos 8 anos atrás, em ressonância com Sônia Rinaldi, com o grupo CRON, de pesquisas ufológicas, e nos surpreendeu bastante as captações, porque como é que pode, tantas imagens, olho sair no lugar de olho, boca no lugar de boca, sendo que nós usávamos apenas luzes e tecidos. Então, as pessoas falam pareidolia, Nós mandamos isso tudo para um físico muito conhecido para fazer um teste. E não existe coincidência, pessoal. A gente tem que admitir que algo real acontece e que essas captações de vozes e imagens do além não acontece só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse estudo começou lá com o padre Landel de Moura no começo do século XX, do final do século XIX para o começo do século XX. E claro, vem tomando um respeito, uma consideração mundial imediatamente. Bem, o que eu quero deixar claro para vocês é que essas imagens são reveladoras. Por quê? Eu tive a oportunidade de fazer esse experimento em vários locais religiosos, em chacras, em todos os locais, sem nenhum tipo de preconceito. E muitas vezes o que me surpreendeu, principalmente dentro das casas espíritas, é que as pessoas diziam que recebiam seres loiros de olhos azuis, e quando você fazia transcomunicação com a pessoa ali, que estava acoplada, e nós jogávamos luzes ali, não aparecia exatamente a descrição que nos foi dada. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Claro que existem locais seríssimos, eu não tive a oportunidade de fazer em todos os centros espíritas, fiz na Umbanda também, que foi muito interessante. Teve um experimento da Umbanda que me chocou muito, eu achei, chocou no sentido assim de ver como que é maravilhosa essa multidimensão. Por quê? A Kátia Gaia queria então um contato visual com o Exu dela, o Tranca-Rua. E ela segura então uma forma de ovo de Páscoa na altura do peito e pede esse contato. Claramente nas análises que fizemos apareceu um ser humanoide com um sorriso sarcástico na tela. E ciganos, várias pessoas diferentes, assim como também tem um amigo, o Alan Jones, que veio fazer transcomunicação conosco, ele é Yalorixá, e o centro dele, a cabeça dele, é dirigida pelo Ogum, Senhor Ogum, como eles dizem, e interessantemente, nós captamos logo de cara um soldado na frente dele, assim, no ovo de Páscoa. Então, assim também é feita com pessoas falecidas, que é esse o objetivo, trazer à luz da ciência a comprovação de vida após morte. Conversando uma vez aí com o pessoal da tribo Hopi, e eu tive a oportunidade de conversar com o pajé, ele me disse o seguinte: os ETs, eles não estão longe, os Katinas estão aqui, eles estão apenas em locais que os nossos olhos não alcançam, ou os olhos de
poucas pessoas o alcançam. Aí eu comecei a tentar entender por que nós não conseguimos enxergar essas outras dimensões. Pesquisando, eu percebi que nós temos capacidade de enxergar do todo, na nossa mente decodificada, do todo 4%. Ou seja, nós temos uma cegueira consciencial que não nos permite ver uma parte do infravermelho, né, e uma parte do ultravioleta. Os animais que têm os olhos muito mais puxados que nós humanos, mais laterais, eles têm essa capacidade. Por isso que muitas vezes o gato, o cachorro, eles começam a olhar para os locais assim, né? Nesses 20 e poucos anos com a Sônia Rinaldi, eu tenho que dizer a vocês que eu tenho muita honra de conhecer uma pessoa digna, decente, que não cobra por esse trabalho, que faz esse trabalho justamente por ideologia de trazer e deixar para as futuras gerações o começo da pesquisa que vai trazer à tona a evidência da sobrevivência da vida após a morte. Porque quando nós falamos em espiritualidade, nós acreditamos. Você acredita, eu acredito, mas nós precisamos trazer a luz da ciência para que todos saibam o que é. A ciência é muito importante. A ciência é muito importante, mas ela é tão dogmática quanto a religião. Nesses anos todos, eu tive a oportunidade de presenciar tantas semimaterializações dentro do laboratório de Sônia Rinaldi, que eu não pude deixar de postar, principalmente essa dos felinos, né, que foi há pouco tempo que nós estivemos lá e fizemos no próprio laboratório de Sônia Rinaldi um experimento, e eu pedi para que o pessoal de Lira, os felinos de Lira, se manifestassem, e eles se manifestaram. A Sônia já deu esse depoimento, né, dentro do programa Enigmas, relatos de pessoas que perderam filhos, parentes, comprovação da voz, né? Porque a voz é uma identidade sonora, cada um tem uma única voz. Então, tudo isso é pesquisado à luz da ciência, não é uma coisa aleatória, não é uma pareidolia, né? E hoje nós não estamos mais usando, inclusive, o efeito mirror, porque já a espiritualidade já descartou essa possibilidade. E por que nós usávamos o efeito mirror? Porque nesse efeito mirror nós conseguimos ver metade de uma face. Aí nós percebemos que tinha um versus capices, né? Então era necessário, né, colocarmos o efeito mirror para ver a face inteira. Mas hoje, como nós estamos evoluindo aos poucos e eles estão a passos largos, né, além de nós, eles já não mais precisam deste evento. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Qual a finalidade, né? Bom, a finalidade da Sônia Rinaldi é exatamente isso, né? É trazer a comprovação e a cientificação da vida após morte. Tudo o que ela faz junto com os membros do IPAT, que hoje são mais ou menos 2.000 membros, entre físicos, engenheiros de TV, ela consegue cientificar e ver o que é ciência, o que não é, o que pode levar adiante como pesquisa e estudo. Então é um trabalho muito criterioso e que merece certamente todo o nosso respeito. Você não é obrigado a acreditar em nada. Faça o experimento. Pesquise sobre transcomunicação instrumental. E você vai entender a possibilidade que existe além desses mundos aqui. Agora, as pessoas me perguntam, eles são positivos, negativos? Olha, nós não sabemos, porque a finalidade dessa pesquisa é enxergar o que está além de nós, né? Essa multidimensão. Nós não estamos aqui para julgar quem são, o que querem. Na realidade, isso é um outro estudo que eu, como metafísica, aliás, eu sou muito mais metafísica do que ufóloga, porque para ser ufóloga do jeito que as pessoas estão dizendo que é ser ufólogo, eu realmente não sou. Eu sei, eu não acredito. Eu sei que existe espiritualidade. Eu vi com os meus olhos. Eu escutei com o meu ouvido. Ninguém veio me falar. Eu vi. Tudo que eu estou falando para você é o meu testemunho que eu deixo a vocês e às futuras gerações.
e eles interagem conosco o tempo todo. Então, há que se ter bastante, quando eu falo autoconhecimento, para que nós possamos interagir com as nossas melhores energias, com seres que estão num patamar um pouco mais acima do que nós. Eu vi aí na internet um certo tempo aí, uma pessoa dizendo, mas você pode ser enganado a respeito, o cara pode falar que é de Marte, de Vênus, e você não está sabendo quem é. Gente, se você é um mero curioso, você não vai decodificar nada, né? Por isso que há que se ser pesquisador. E a principal pesquisa tem que ser de você para com você, uma autopesquisa. Porque se você não sabe as suas intencionalidades, você não vai sentir as intencionalidades dos outros. Então, é necessário que quem queira fazer esse trabalho tenha muita consciência que está mexendo realmente com mundos que estão aqui dentro de mundos e que são seres que interagem psiquicamente o tempo todo conosco. Se nós tivermos ressonância, que é o caso aí de assediadores, quando tem ressonância, as pessoas falam, mas é o assediador. O assediador às vezes está lá no canto dele, no padrão de onda dele, e a pessoa é tão negativa que entra em ressonância. Então, não existe vítima, né? Nós temos que saber onde nós estamos colocando a nossa mão. A pesquisa de transcomunicação, ela vem para inovar e para trazer à tona essas verdades relativas de ponta. E vocês podem notar que muitas pessoas ficam assim, mas o que é isso? O que é? É assim como os orbes aí, que eu vejo que algumas pessoas estão postando, são interações com outras dimensões, claramente pesquisadas e estudadas. E há que se ter crivo para saber discernir se é ou se não é. Porque não é uma pesquisa fácil, porque 10 minutos de gravação gera mais ou menos 18 mil fotos. 10 minutos que você grava o local que você está, vai gerar 18 mil fotos. Que você vai ter que transformar o filme em fotos. Aí você vai analisar um a um. E o interessante em tudo isso é que eles estão num tempo tão diferente do nosso, que às vezes, em cada quadro desses 18 mil, saem vários seres diferentes, em várias posições diferentes. É uma coisa incrível. Em um minuto, por exemplo, de gravação, que é uma coisa super rápida para nós, às vezes saem diversos seres. Eu estou aqui com o Jamil Barbosa, ele me mandou uma pergunta, né? Como fazer para captar TCI? Qualquer um pode fazer? Precisa de algum ritual? Não. Jamil aí da Bahia, um beijo pessoal da Bahia, Salvador. Olha, não precisa de ritual nenhum, não há necessidade de médiuns. Aliás, a transcomunicação, ela realmente não quer mexer com o campo religioso. Ela é um campo científico que pesquisa realmente a questão de mundos espirituais. Então, você vai ter que ter uma câmera comum, digital. Você vai ter que ter um programa que faça com que o filme transforme em fotos. Aí na internet tem vários, né? E você vai pegar esse filme de 10 minutos que você filmou, mas para você filmar, você não pode filmar uma pessoa, você tem que filmar um tecido, você pega 4 cores básicas aí e vai jogando luzes aleatoriamente. É assim que se formam essas imagens. E aí você analisa e vai ver o que pegou. Entendeu? E nesse contexto todo, que eu quero deixar claro, você pode captar inclusive pessoas que já faleceram. A Sônia tem um banco de falecidos aí, se você entrar no Ipache, você vai ver que tem um banco de pessoas que faleceram, de pessoas que buscaram ela, porque perderam filhos, perderam pessoas importantes e receberam esse alento aí, porque conseguiram se comunicar, né? Puderam se comunicar com os seus queridos, né? Você tem alguma pergunta, Catiúcia? E também, inclusive, animais. Eu achei interessante, eu tive uma perda muito significativa de uma gata minha, que inclusive ela saiu do lado do felino aí que saiu, uma gata branca. Vocês vão ver que saiu uma gata branca chamada Nina, ela foi envenenada aqui por um dos meus vizinhos. E eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito de animal, e acho que eles não merecem o que nós estamos fazendo com eles aqui nesse planeta. Então, a transcomunicação te dá a ideia da tua multidimensionalidade,
te dá clareza de que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos elevar nosso nível de consciência e que nós precisamos preservar tudo que tem vida e respeitar. Pessoal, que é o site do IPAT. Eu vou passar o site do IPAT para você, é www.ipate.org. Né? Tem várias imagens, aí tem o boletim 13 aí, que a Sônia fala especificamente de um caso, né, que eu estive com ela e foram ocorrendo, são vários casos, modificações muito interessantes, né, foram entrando seres totalmente diferentes. Eu coloquei alguns, inclusive com o ser atrás de mim, um outro que o ser coloca a mão na minha frente, mas isso você só vai enxergar na hora que você faz, você transforma um filme em fotos. Porque a velocidade que eles entram, nós não conseguimos enxergar. Por isso que muitas pessoas às vezes estão aí captando pessoas da família, pessoas que morreram, e ficam perguntando, será que é isso mesmo? Pessoal, existe, é verdade. Eu dou o meu testemunho. Eu dou meu testemunho de uma pessoa que... Eu sou uma pessoa que pesquisa, vocês sabem disso. Eu dou meu testemunho da veracidade desses fatos. Então, eu vejo que as pessoas vão criticando sem conhecer. E eu sei também que existe um princípio que serve de barreira contra toda e qualquer informação e que mantém o homem em perfeito estado de ignorância. E este princípio, ele condena, sim, antes de pesquisar. Então, vai pesquisar, não acredite em tudo. Tem muito lobo aí se fazendo de cordeiro, sabe? Tem muito local que realmente está chipando pessoas. Tem pessoas maravilhosas no meio espírita? Tem sim. Tem trabalho sério? Sim, sabe? Mas tem muito engodo, não só no meio espírita, como no meio evangélico, católico, em todos os meios. Então, fiquem lúcidos, pesquisem, não acreditem em tudo. Seres evoluídos, pessoal, eles não querem pessoas que simplesmente seguem o que eles dizem. Eles querem pessoas que questionem, que saibam para onde estar indo, porque o caminho de cada um de nós é único. É um retorno para casa. Porque a Terra, esse momento que estamos aqui, é apenas uma passagem. Então nós precisamos saber o que nós queremos. Sabe, o que nós queremos na hora que nós tivermos que fazer a nossa passagem. Com quem nós queremos encontrar. Está na hora da gente sair dessa zona de conforto, olhar para os animais, para tudo que tem vida e respeitar um pouco mais. Deixa eu contar um caso para vocês aqui, que é muito interessante. Ele me pergunta aqui, o Mário Sérgio, aqui de Sapopemba, ele me perguntou qual evento é mais impressionante. Olha, todos os que eu participei me impressionaram bastante. Porque eu estava lá no laboratório de Sônia Rinaldi. Eu sempre estive. Quando eu pedi para a Sônia levar esse trabalho à mídia, é porque eu vi. Eu fiz o experimento, não foi uma vez só não, eu fiz no meu grupo, em um ano eu fiz em 200 locais diferentes esse experimento, com luzes e tecidos, apenas isso. Pegávamos uma forma de ovo de Páscoa, né, e colocávamos ali e captava pessoas, seres com olhos diferentes. Mas eu também entendi que esse experimento a gente tem que fazer com boa intencionalidade, porque não é circo, não é brincadeira, é algo muito sério. Então as pessoas falam, mas um assediador não veio para cima de você? Não, olha, se eles tentaram vir, pelo menos eles não conseguiram me tocar. Se não conseguiram fazer nada contra mim, porque eu tenho um amparo sim para fazer esse trabalho, pela seriedade que eu levo à espiritualidade, pela forma que eu conduzo a minha vida, pela forma que eu trago todo esse conhecimento para vocês, que é responsabilidade, é comprometimento com a verdade. Sem esse comprometimento espiritual, quando uma pessoa quer aí ganhar dinheiro, enganando os outros, gente, a companhia que a pessoa vai ter não é legal, né? Então vamos ter discernimento. Nós estamos num momento único no planeta Terra. Estamos precisando dar um boom aí evolutivo para que toda a raça humana, né, saia desse emaranhado. E eu conto com você nessa jornada, pessoal. Tem mais uma pergunta. As pessoas me perguntaram, aliás, eles interagem sim, falando também com
A transcomunicação de voz com a Sônia é fantástica, né? Nós já perguntamos tudo que vocês possam imaginar para eles. Nós tivemos respostas assim que mudaria completamente o nosso modo de vivendo para melhor se nós conseguíssemos ouvir o que a multidimensão está dizendo. Infelizmente, né, pessoal, infelizmente ainda nós somos muito arraigados nas nossas crenças irracionais. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, teve locais que eu fiz esse experimento, levei a câmera, levei as luzes, levei locais que se diziam locais de cura que me impressionaram, porque vi seres assim que não me pareciam positivos, mas também em locais chácara, locais assim mais abertos, eu não acreditava que existiam elementais e vi que existem. É interessante, eu fiz um trabalho uma pesquisa dentro de uma chácara e é interessante ver que a gente jogava o pano em cima de uma planta e só jogava as luzes. O ser aparecia como se fosse em um holograma. Ou seja, existe, tudo tem vida, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, transcomunicação instrumental é uma ciência que vem para atravessar barreiras, derrubar fronteiras e para que você tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que você possa ver toda a beleza e toda a diversidade que existe, além do que os nossos olhos ainda não enxergam, porque nós estamos fechados para isso que é muito maior. Mas nesse momento você está sendo decodificado cerebralmente com essa informação. Então eu sei que a partir de hoje você vai começar a ver com os olhos da ciência, com os olhos reais da espiritualidade, esse evento. E você vai pesquisar. Faça o experimento. Não acredite, faça o experimento. Sabe? As pessoas me perguntam, mas você já fez projeção da consciência? Já fiz projeção da consciência, faço, me projeto, tenho contato via projeção com alguns seres diferenciados. Um deles são os felinos, e que eu tenho muita ligação. E eles são seres que estão aqui como irmãos mais velhos, torcendo para que a gente consiga superar essa etapa de aprendizado. E tudo faz parte de um grande jogo. Cabe a nós fazer a nossa parte. Volte para você, olhe para você e entenda que o teu caminho é o teu caminho. Ninguém poderá fazer a jornada por você, porque essa jornada é interna. E quando você conseguir fazer essa jornada, você vai se abrir para muito mais coisas que existem. Bom, tem mais alguma pergunta aí, Catiúcia? Gratidão, pessoal, uma honra enorme estar com vocês. Prometo fazer mais lives com vocês. Eu peço desculpas, mas eu estava assim, sobrecarregada de trabalho, né? Porque afinal de contas, a gente também precisa do viu metal para poder levar a vida. Gratidão, até a próxima live. Uma honra estar com vocês.